E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Med. Como vocês podem perceber, a gente tá num estúdio um pouquinho diferente no episódio de hoje, porque o episódio de hoje é um episódio muito especial. Primeiro porque a gente tá em parceria com o meu médico residente, que a gente já tem essa parceria, mas hoje a gente também tá em parceria com a Superar Formatura, uma empresa aí que eu e Rai a gente já conhece há bastante tempo, foi nossa empresa de formatura na faculdade, e agora a gente tá fazendo uma parceria aqui com essa live. Essa nossa live e nosso podcast vai ser sobre o Outubro Rosa. E para falar sobre o Outubro Rosa, a gente convidou uma mastologista. O nome dela é doutora Marina Ávila e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o currículo dela, tá? Ela se formou em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, fez a residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Unifesp, lá em São Paulo. Ela fez a residência dela em mastologia também lá em São Paulo, no Hospital Pérola Byton. E atua hoje no consultório, na Clínica Cardoso e Ávila e também em Portugal. É um prazer e uma honra ter a senhora aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Dona. Senhora não, meu amor. Você. Inclusive, quem indicou ela, muita gente indicou ela, foram vocês. Então, muito obrigada pela indicação. A gente colocou uma caixinha perguntando qual mastologista vocês gostariam se a gente fizesse um episódio sobre Outubro Rosa. E o seu nome foi o que realmente... Mas saiu aí na telinha da todo gente. Mundo, Marina Ávila, então... Bom, já que a gente trouxe ela aqui a pedido de vocês, a gente também quer pedir para vocês que vocês, como sempre, gente, vocês têm que ter paciência, mas é preciso, a gente precisa do apoio de vocês. Por favor, siga o nosso canal, comenta aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, siga o médico residente e também a Superar Formatura, tá? E a gente Café com Med, né? Por favor, o Instagram da gente, @Café com Med. E tu quer contar também a novidade que a gente tem? Então, antes da gente começar esse episódio especial, né, a gente tem uma novidade para você, que é estudante de medicina, que aí já tá no internato, vai pro internato, ou já é médico formado e tá pensando em fazer um cursinho de residência ano que vem. Então, esse é desconto único, viu, minha gente? Porque a gente conseguiu para essa live um desconto do Eu Médico Residente, inclusive o cursinho que eu faço, que a gente lá do Café com Med faz, um desconto de 5% em qualquer curso na plataforma do Eu Médico Residente. Então, assim, seja Enare, SUS, SUS Bahia, SUS CSPE, no caso, vocês vão ter desconto de 5%. Esse desconto é o maior desconto, assim, que a gente realmente consegue, que a própria Superar já deu, é o maior desconto. Você não vai achar desconto maior com qualquer outro parceiro. Não tem outro cupom que seja maior do que esse. Realmente Isso. É 5% em qualquer curso que você escolher. Só é colocar lá, Café com Med, que você vai conseguir esse desconto até dia 31 de outubro. Então, não perca tempo. A gente já tá no fim do ano. Se você aí já tá indo pro internato, quer fazer um cursinho de 5º ano. Se você tá no 5º ano e quer fazer o cursinho pra residência do 6º ano, ou se você já é médico e vai fazer residência ano que vem, aproveita a oportunidade. Mas enfim, né? Vamos deixar de falar e vamos começar o episódio. De fato, né? Antes de tudo, vamos começar pelo começo. Por que a mastologia? Por que não seguir outro ramo da ginecologia? Gente, boa noite. Eu queria agradecer, primeiro de tudo, o carinho e a insistência. Eu sei que me buscaram, me mandaram direct, falaram com a minha clínica. Esse mês é um mês realmente puxado para um mastologista, né? É um mês que a gente está meio celebridade mesmo. Mas porque a vida continua, né? A vida, o trabalho, os pacientes, então Sim, a gente tem que meio que se dividir. Eu agradeço mais o convite e as indicações que quem indicou. Obrigada. Nada. Eu faço mastologia com muito amor. Assim, eu amo o que eu faço. E desde que eu entrei na residência, primeiro de ginecologia e obstetrícia, eu já queria fazer mastologia. Eu já entrei pensando em fazer mastologia. Na ginecologia? Na ginecologia primeiro. Uhum. Eu fiz a faculdade aqui, na Federal. Uhum. E eu decidi fazer prova em São Paulo, na época, porque meu namorado queria fazer a prova lá em São Paulo. Eu nem tinha muito esse interesse. E resolvi fazer a prova e falei assim, se eu vou para São Paulo, se eu ficar em um local bom. Sim. Se eu não ficar, se eu não fizer prova e não me der bem, eu volto para Recife e faço a residência aqui. E a minha intenção, na mastologia, a gente pode fazer por cirurgia geral ou por ginecologia obstetrícia, né? Então, tem 2 caminhos. E eu não me via fazendo cirurgia geral, eu achava que combinava mais tratar de mama com a ginecologia obstetrícia.
Apesar de eu, na faculdade inteira, achar que eu nunca faria ginecologia obstetrícia. Incrível. Todo mundo que faz GO diz que passou a faculdade dizendo que não ia fazer GO, né? Exatamente. Eu fui uma dessas também. A gente elege assim, os que a gente não queria fazer, e GO certamente é uma delas. E eu gostava muito também de GO, e principalmente de obstetrícia. É uma coisa que eu sinto saudade, inclusive, de fazer parto. Mas passei na Escola Paulista. E aí, passei na Escola Paulista e disse, bom, agora eu vou ter que... Vai ter que Vou entrar. ficar, né? Infelizmente. Eu vou ter, Poxa, nem queria. E era realmente uma concorrência super alta, e eu passei bem, só tinha eu do Nordeste fazendo no meu ano. E passei, na época, as residências de GO eram só 2 anos. E essa da Escola Paulista já eram 3. E eu, poxa, eu vou terminar um ano depois do que os meus contemporâneos, Sim. né? Ginecologia e obstetrícia. Porque lá a gente já passava por cirurgia geral em um dos anos. Então eu passei por trauma, eu passei por interessante. urologia. Pega uma mão de cirurgia maior, então, no Passei por caso. cirurgia plástica, passei por uma mão, assim, tive uma parte da residência que foi bem bacana, esse ano a mais fez uma enorme diferença. Mas eu já queria fazer mastologia. E existe um grande hospital lá, com um volume gigante, até hoje de referência do SUS, que é o Pérola Byton. Então, a residência de mastologia, eu já fui fazer no Pérola Byton. Já foi focada nele mesmo. Na verdade, eu fiz a prova, eu fui em primeiro lugar no SUS. Nossa! de lá de São Apenas. Paulo. Menina! E as coisas que você nem lembra depois isso perde tanto sentido, né? Assim, eu me lembrei agora falando isso. E aí eu pude escolher a residência que eu queria fazer. Então eu fui para o Pérola Byton e lá realmente a gente operava 10 casos de câncer por dia e é um volume gigantesco, Grande. continua sendo. Então foi uma residência bem puxada, então foram 3 anos de ginecologia e obstetrícia primeiro, depois 2 anos de mastologia. E eu acho que mastologia, eu não sei muito explicar por que eu decidi fazer. Depois surgiu uma história que seria muito bonita eu contar, porque a minha família tem 7 casos de câncer de mama hoje em dia. Minha Nossa Senhora. E a gente descobriu uma mutação familiar, uma mutação no BRCA, Caramba. aquela história lá da Angelina Jolie. Mas quando eu escolhi fazer mastologia, só tinha um caso. E eles foram surgindo ao longo do tempo. Hoje eu sou médica de umas pessoas, umas tias minhas, porque já tiveram o câncer depois que eu me formei, né? Sim. Eu terminei. Mas eu sempre quis fazer mama, não me lembro exatamente por quê. Entendi. Só que teve um período que eu quase deixei, assim. Foi. Desistiu? Não foi um caminho, quase desisto. Depois que eu voltei para Recife, se eu estiver falando demais, me interrompa. Não, Não, pode pode falar. dar vontade. Aqui é pra você falar É. mesmo. Mas acho que são fatos curiosos que a gente não conta normalmente, porque normalmente a gente não está falando com estudantes, Sim. com médicos recém-formados, né? E a gente acha que é tudo um sonho dourado, né? Fui Tudo pra São muito lindo, Paulo, tudo exato. maravilhoso, né? Não tem nenhum perrengue. Exato, assim, fui para São Paulo, fiz numa residência muito boa e tal. O pessoal vou só vê as voltar. conquistas, né? Ninguém vê a luta. Eu vou voltar e vai ser tudo lindo, e não é bem assim. Quando eu voltei, eu já voltei fazendo só mastologia, e foi uma decisão, porque lá em São Paulo eu precisava me sustentar e eu dava plantão de obstetrícia. Né? Sim. Então eu fazia obstetrícia ainda quando saí de lá de São Paulo, na residência toda de mastologia. Depois vim para cá. Só ficou com a Eu macho fiquei mesmo. só com a masto, porque na minha residência de mastologia, a gente já aprendeu a fazer muito procedimento guiado por ultrassom, por Sim. imagem. Uhum. Então isso era uma coisa que aqui em Recife não tinha. Então, era um Então foi um diferencial. diferencial, né? Foi. Não sei dizer se hoje já tem, eu acho que ainda muito pouco. Mas lá em São Paulo, o mastologista faz muita biópsia guiada por imagem. É o masto que faz até mais do que o radiologista. Então, quando eu vim para cá, eu trabalhei com isso enquanto o consultório Sim. engrenava, né? E também já facilitava. Se precisava da biópsia, tu mesmo já ia ali e fazia, no caso. Não era porque eu não conseguia fazer no consultório. Sim, eu fazia sim. na clínica de imagem que eu trabalhava. Sim, né? sim. Então, às vezes eu fazia das minhas pacientes, mas a maioria das vezes não. Não. Eu fazia de uma demanda que chegava, eu tinha pouco paciente, né?
Até o ponto que eu fui, né, atendendo convênio, você chega de São Paulo sem ninguém lhe conhecer. É. Você tem que criar Isso é um seu medo que o nome, pessoal né? Das daqui, que pessoas, vai né? pra São Paulo, tem, né? De voltar pra terra, né? E o mercado, assim, um pouco... sem a gente conhecer muitas pessoas, né? É. Se infiltrar no mercado daqui de Pernambuco. E é curioso, porque antes de ir, as pessoas falam isso pra você. Olha, Cuidado, você vai, né? cuidado. Você vai, eu tenho um tio que é minha grande referência. Meus pais são engenheiros e são médicos. E ele é a minha referência na medicina. E ele falava pra mim assim, poxa, você aqui tem todo o suporte, meu suporte. Por que você vai pra lá? Você vai lá ser discriminada em São Paulo. E eu falei, tio, o suporte eu vou ter quando eu voltar, seu. Eu vou ter sempre, porque eu sou, né, assim, da família. Então, eu tenho certeza que eu vou e volto e eu continuo tendo a sua ajuda Sim. se precisar. Então, foi uma decisão que eu não me arrependo de forma alguma, porque apesar de ser difícil se inserir no mercado, não é fácil, mas o que eu tive de ganho num hospital de referência, num hospital em que eu tive o acesso a fazer os procedimentos que nem existiam aqui em São Paulo, aqui em Recife, me fizeram alavancar a carreira. Ser o teu diferencial, né? Se tornaram diferencial. Fui muito recriminada pelos colegas no início, porque aqui não tinha ninguém que fazia imagem e a biópsia, por exemplo, era só o radiologista, o mastologista não fazia. E então no começo as pessoas olhavam meio atravessadas, assim, quem é essa que chegou, né? Então você sofre algumas coisas e teve um período que eu baqueei, assim, eu disse, poxa, não vai dar certo. Mas passou. Mas olha aí, deu super certo, né? Hoje em Deu dia... super, tá aqui com a gente super requisitada. Exatamente. Né? A gente, pra falar contigo, tem que marcar um momento, né, um horário pra gente. Então deu muito certo, não deu não? Deu super certo. Mas eu me reinventei muito na mastologia, assim, eu acho que eu iniciei a vida muito, assim, como todos os médicos, eu acho, iniciam. Eu queria muito fazer consultório, então essa foi uma decisão desde o princípio. Eu tenho uma salinha desse tamanho, assim, sublocava uma salinha pequena. Eu ia lá, muitas vezes, atendia um paciente, depois eu estudava a tarde inteira, né? E aí a biópsia guiada por imagem sustentava, então eu trabalhava para sustentar o consultório. E depois comecei, eu disse, não, eu vou precisar ir atrás de todos os convênios que eu puder para poder me tornar conhecida. Só que aí começou a chegar um volume de paciente tão gigante, tão grande, que eu fazia assim, eu estou esgotada, não é isso que eu quero, eu não tinha tempo para atender os pacientes. E foi nesse momento que eu falei, não vai dar certo, não é isso que eu quero, é um paciente oncológico, é um paciente com câncer, eu preciso de tempo para conversar. E nesse momento eu falei, eu acho que eu devia ter feito dermato. Todo mundo se questiona, é isso que eu queria falar, assim, é muito normal você escolher uma especialidade e questionar se realmente está no caminho certo, né? Se realmente está no caminho certo, né? Então a mastologia mas foi um encontro muito feliz, e tem sido. Tem sido. E sobre o Outubro Rosa, assim, para quem não sabe o que é Outubro Rosa, diz pra gente o que significa, o que realmente significa. O Outubro Rosa, ele foi um movimento que se iniciou na década de 90, lá nos Estados Unidos, criado por duas irmãs. Elas perderam a irmã com câncer de mama e aí elas criaram uma ONG e essa ONG tinha o intuito de alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce, principalmente. Então, teve uma primeira corrida de alerta, digamos assim, e nessa corrida elas distribuíram umas fitas rosa para as pessoas amarrarem no braço, na perna, enfim. Foi daí que veio a história do laço rosa. E isso tomou uma proporção gigante, né? Os monumentos hoje são todos pintados de rosa, a gente fala iluminados de rosa. No mundo inteiro, né? Acho que é a partir daí que surgiram as outras cores dos meses, né? Isso. Mas é um mês especialmente de alerta, se iniciou muito assim,
de alerta ao rastreamento do câncer, né? Aos exames de imagem. Certo. Eu acho que hoje vem mudando um pouquinho mais, a gente não fala mais só no rastreamento. Também muito sobre prevenção, não é? Isso, No caso. queria saber exatamente isso, porque o Outubro Rosa a gente fala muito sobre rastreamento, sobre mamografia, sobre prevenir o câncer. Existe uma forma de prevenir o câncer de mama? Eu gosto mais da palavra redução de risco. Porque quando a gente fala em prevenção, primeiro que as pessoas usam a palavra prevenção errada, né? Prevenção, prevenir não é detectar cedo. A gente não previne câncer fazendo mamografia. A gente pode dizer que a gente previne morte, mas não câncer, né? Então, prevenção não é uma palavra que eu gosto. Eu gosto de falar em descobrir cedo para paciente ou reduzir as chances de ter, porque a gente não consegue anular, prevenir por completo, né? Sim. Então, são duas coisas completamente distintas, né? Quando a gente faz os exames de imagem, a mamografia, o ultrassom, a depender da idade, enfim, dos fatores de risco, a gente está encontrando cedo, reduzindo chance de morrer daquilo dali. Reduzindo chance de um tratamento agressivo, né? Um tratamento maior, né? Mas reduzir o risco é basicamente ter um estilo de vida melhor. E eu acho que é isso que a mastologia e a medicina estão atentando muito recentemente, né? Porque, infelizmente... Muito tempo só se fala sobre o exame, né? Exatamente. E só ir atrás do exame é muito enxugar gelo, né? Assim, a quantidade de câncer continua aumentando. Aumentando. E aí, tem uma coisa que a gente está fazendo errado, né? Então, tem muitos estudos já nesse sentido, e eu acho que esse é meu propósito atual, sabe? Reduzir a incidência de câncer. Esse o meu objetivo. Por isso que eu falo muito isso em rede social. Assim, a gente precisa ser ativo nessa redução, modificando o estilo de vida. E médica é complicado. É né? verdade. Médica é difícil de Uma rotina louca que a gente leva, né? Não. A gente faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? A gente é assim. Exatamente. E aí a gente precisa ser exemplo. Né? Verdade. Não tem como não ser. Mas em relação a essas formas de prevenção, assim, uma pessoa jovem, no caso, a gente tem 20 e poucos anos, como a gente já pode prevenir, no caso, um câncer de mama? Realmente o estilo de vida, mas como tu orienta tuas pacientes jovens? Ou tu Adoro receber pacientes tem jovens. paciente jovem? Exatamente por isso. A mastologia sempre foi uma subespecialidade. Sim. Né? Então, só se chegava no consultório do mastologista vindo De um gineco. do gineco. Hoje eu recebo muita paciente direto. Primeiro porque o câncer de mama ultrapassou de colo de útero. Sim. Né? Então, se a nossa preocupação anterior era não perder a consulta do gineco Sim. com a preocupação do colo do útero, agora é um pouquinho diferente. Segundo, que se tornou uma especialidade tão ampla, mas câncer de mama, depois do Covid, que o Covid ultrapassou, mas é o que mais se publica, o que mais sai artigo depois do Covid, é o número 2. Então, não tem como mais o ginecologista, que faz tudo, ginecologia e obstetrícia, dar conta de entender tudo de mastologia, na minha opinião. Então, antes do Covid, câncer de mama era disparado o primeiro que mais tinha publicação. Primeiro, você coloca lá, em primeiro lugar, câncer de mama. Tudo relacionado a isso, né? E aí, Covid veio, superou, né? Mas antes era câncer de mama. Então, se você pisca o olho, está desatualizado. Então, quando eu recebo um paciente jovem, eu preciso saber se ela está com a composição corporal ok, porque eu preciso entender que um dos fatores de risco, que a gente já conhece há muito tempo, é o sobrepeso e a obesidade. Sim. E existem vários estudos mostrando isso na pós-menopausa, né? Mas ainda não na pré-menopausa. Mas existe uma confusão gigante de estudo, porque os estudos não avaliam composição corporal, eles avaliam IMC. Sim. Quando a gente é mais jovem, a gente tem mais massa muscular. Exato. Isso é um fator de confusão grande, é um viés nos estudos. Então, a gente já começa a enxergar, já começa a ter mais estudo mostrando que o percentual de gordura elevado também é um fator de risco antes da menopausa. E precisa combater hoje, não é lá quando eu estiver na menopausa que eu me preocupo com isso. Até porque se eu chego na menopausa acima do peso, se eu já chego lá acima do peso, a minha dificuldade... A chance de diminuir é muito maior, né? Maior. Mas não é só o sobrepeso. Eu preciso saber o que aquela paciente está comendo. Porque a base da prevenção, é a alimentação. Sem sombra de dúvida, é a alimentação. Que cada dia está pior. Então, vem por aí
uma leva de câncer de todos os tipos, eu não tenho dúvida. As crianças estão comendo muito pior do que comiam no passado. A gente desembala tudo, a gente não descasca quase mais nada, né? Então, o leite que a gente consome não é mais o leite da vaca tirado, é um leite que dura 6 meses na despensa. Você sabe que você tira o leite de uma vaca, ele estraga com 30 minutos, do lado de fora ele está azedo. Exato. Tudo que a gente consome hoje, quase tudo, é produto alimentício, não é alimento. Então, eu preciso entender como é que aquela paciente está se alimentando. É só fast food? Né? Tem muita gente que vive de fast food. Você sabe que tem um estudo muito interessante mostrando a incidência de câncer de mama nas orientais. A incidência, hoje esse cenário é um pouquinho diferente porque as orientais têm um estilo de vida muito parecido com as ocidentais, mas lá atrás, um pouco mais atrás. A incidência do câncer de mama nas orientais era uma mulher a cada 38 mulheres. Na americana, uma a cada 8. Nossa, é uma diferença gigante. Gigantesca. Então, poxa, será que existe algo genético, né? Vamos investigar. Será que é o arroz? O que danado é? O que acontece? Fizeram um estudo com as japonesas que imigravam para os Estados Unidos. Essas japonesas passavam a ter uma chance em 8 de desenvolver um câncer. O estilo de vida americano é total definidor, né? É um fator ambiental, completamente. E se a gente não enxergar isso, a gente só cresce, só aumenta, né? É um conjunto de coisas. É verdade. A base é a alimentação, eu não tenho dúvida, né? A gente precisa retroceder um pouquinho e se alimentar com comida de verdade, mais saudável, né? Com comida mais saudável. A atividade física, segundo pilar dessa prevenção. Não tem mais como a gente achar que a atividade física é estética. E, infelizmente, muita gente ainda relaciona isso. A atividade física, ela reduz a incidência de diversos tipos de câncer e de mama também. E não é mais, infelizmente, caminhar. Porque a gente escuta, né? A gente lê nos guidelines, caminho... 30 minutinhos por dia, 30 né? minutinhos. Meu médico falou que eu tinha que caminhar. Caminhada é meio de transporte. Exatamente. Que leva de um canto para o outro. Mas você precisa fazer um exercício mais intenso. Você caminha quando começa. Mas depois você tem que evoluir daquilo dali. E a gente já não tem mais dúvida que o exercício de força é protetor. Então, eu me lembro que na residência, lá em São Paulo, plantão direto, né? Sem dormir, enfim. Eu paguei uma academia por um ano inteiro, eu fui 2 dias. Sustentei como já fiz muito isso. E vocês também, eu tenho certeza que muita gente já fez. Por quê? Eu me matriculava na academia porque eu queria emagrecer, porque eu queria ficar com a perna dura, né? Porque eu queria ficar sem barriga. E bumbum na nuca. Exato. E aquilo dali não era uma motivação suficiente para uma residente cansada, né? Então, eu dormia. Poxa, eu dava plantão, eu virava plantão, eu vou para a área estética, tá ótimo, deixa assim mesmo, deixa né? assim mesmo. Até hoje, a estética que eu queria não veio. Aquela que eu me matriculei lá atrás não apareceu. Aquele bumbum na nuca. Mas eu não deixo mais, porque eu entendo. A mentalidade mudou, né? Do porquê. Hoje eu quero prevenir câncer. Hoje eu quero viver, viajar até ficar velhinha. Eu digo isso, viu? Assim, não, minha mola propulsora para a atividade física é viajar com meus netos. Eu quero viajar com eles dizendo assim, vovó tá lá na frente, ela não espera ninguém, tá? Partiu na frente. Então é por isso que eu vou para a academia. Eu vou sem gostar, mas eu vou. A estética não é suficiente para isso. Verdade. A gente fala um pouquinho de prevenção, já falar assim um bocado, deu pra entender muito bem. Foi realmente assim, um tapa de luva no meu... em mim mesma. Mas sobre o rastreio mesmo. A gente tem, o Outubro Rosa, a gente fala muito sobre isso, como a gente já falou. Isso. Como é que funciona? Como é que funciona esse rastreio? Muitas mulheres ficam com dúvidas quando é que começa, quando é que não começa. E também, por que é importante no câncer de mama? O câncer de mama é tão prevalente assim, por que é importante, né? Ter um mês todinho aí dedicado só pra isso. Só pra isso. No Brasil, se estima agora para esse ano mais de 67 mil novos casos. Né? É o câncer mais prevalente, realmente. Então, a gente escuta muito esse dado, né? No Brasil, 1 a cada 10 mulheres ou 1 a cada 12, depende do estado que você está, né? Mais no norte, mais no sul, enfim.
vai desenvolver câncer ao longo da vida. Quando a gente fala esse dado assusta Assusta, bastante. porque a gente tem quantas mulheres aqui na sala? Então, Já, uma de nós. isso é muito comum. A gente normalmente faz exatamente isso. Quando você está dando uma palestra, uma sala cheia de mulheres, todo mundo se olha assim. Meu Deus. Meu Deus. Pânico. Só que é importante a gente entender que esse é um risco acumulado da vida inteira, Sim. certo? Então, o risco de uma jovem aos 20 anos ter um câncer de mama, ele é infinitamente menor. Uma a cada 2.000, 3.000 mulheres, entendeu? Então, esse risco vai sendo aumentado a partir da idade da paciente. Aos 80, o correto seria a gente colocar 10 velhinhas e uma vai ter um câncer de mama, Sim. entendeu? Sim. Então, não é o risco das jovens ter, é o risco de uma vida inteira de se desenvolver um câncer de mama. Então, como é que a gente... por que é tão importante o diagnóstico? Porque quando a gente descobre cedo, a gente tem maiores chances de cura. A gente tem maiores chances de tratar de uma forma muito simples, de uma forma menos invasiva, menos mutiladora. E por isso é tão importante. Quando a gente fala em rastreio, claramente a gente associa a mamografia. Por que isso acontece? Porque tem vários estudos mostrando que a população que passa por um rastreio mamográfico morre 30% menos. Então, se você separa, é sempre comparativo, né? Os estudos são sempre comparativos. Então, se você compara o grupo que faz com o grupo que não faz, o que fez morre 30% menos. Aqui não existe uma indicação igual em todos os países, certo? De início de rastreio mamográfico. E ultrassom. Ultrassom não tem esse estudo. Ultrassom depende muito do operador, depende muito da máquina. Ultrassom não tem estudo que a gente importa normalmente, europeu, americano, então a gente nunca conseguiu comprovar a redução da mortalidade, que é um desfecho duro, importante, no ultrassom. Por isso que a gente fala da mamografia. É engraçado, né? Falando agora como médica, porque, assim, quando a gente vê uma paciente entrando, principalmente as pacientes mais jovens, uma das primeiras coisas que elas pedem é um ultrassom de mama. Passa um ultrassom de mama, passa um ultrassom de transvaginal, passa não sei o que, como se a gente tivesse grandes estudos que fossem ajudar e tivesse benefício daquele exame, né? E a gente vê que, na verdade, a gente não tem nenhum estudo que prova que o ultrassom, na verdade, ajuda nesse sentido. O ultrassom, a gente não tem estudo que mostre que o ultrassom reduz mortalidade. Isso. Né? Mas, quando a paciente é uma paciente mais jovem, com um histórico familiar, enfim, que não está na idade do rastreio mamográfico ainda, o ultrassom é uma ferramenta útil, né? É importante a gente dizer que o ultrassom de mama no nosso país é um ultrassom muito bem feito. Claro que existem exceções, existem locais, né? Mas o ultrassom aqui, diferente dos estudos onde acontecem os ultrassons, os grandes estudos, os Estados Unidos, por exemplo, o ultrassom aqui é sempre realizado pelo radiologista. Nos Estados Unidos, boa parte por técnicos. E aí o colega radiologista, ele depois lauda aquele exame. Ele é um exame direcionado, realmente, porque não existe evidência sobre a redução de risco. Ele é um exame, ele tem o seu valor diminuído, digamos assim. Quando a gente inclui o ultrassom, a gente também aumenta as chances de a gente encontrar o que não nos interessa, nódulos benignos. E aí essa é uma justificativa grande da gente não sair pedindo exames demais. Né? Exato. Então, às vezes, uma mulher jovem que está muito distante de um risco de câncer de mama, vai fazer um ultrassom, vai encontrar 3, 4 nódulos benignos e você vai muito mais assustá-la do que qualquer outra coisa, né? Então, quando a gente inclui um exame de rastreio, a gente tem que primeiro entender qual a probabilidade pré-teste daquele exame, né? Isso é uma dúvida muito minha em relação a, tipo assim, eu como médica atendendo mesmo. Porque muitas pacientes que não chegam antes da idade do início do rastreio. E, geralmente, todas querem fazer aquele ultrassom de mama anualmente. Como, assim, já que eu não posso fazer ainda a mamografia anual, eu quero fazer a ultrassom anual. Tem essa indicação clara de pacientes mais jovens, com 20, 30, 40 anos, fazerem uma ultrassom de mamas anualmente? Não tem indicação formal, mas não tem contraindicação. Entendi. Né? A gente precisa entender que é um exame de baixo custo, que não tem radiação
e que muitas vezes vai trazer tranquilidade para a sua paciente. Entendi. Então, se é uma paciente que te solicita isso, não vejo nenhum problema de se solicitar. Sim. Claro, a gente não vai. Às vezes eu recebo no consultório crianças que tiveram exame de mama solicitados, né? Não tem qualquer sentido. Mas em pacientes jovens, a gente tem um estudo brasileiro, dos poucos que a gente tem, sobre incidência, né, um estudo epidemiológico, mostrando um dado interessante na população brasileira. A maior parte dos serviços do SUS, né, chama Amazona, o nome do grupo, do estudo, e no estudo brasileiro, quase 40% dos casos aconteceram antes dos 50 anos. Então, veja, A importância da ultrassom, né? a idade do rastreamento mamográfico para a gente aqui no SUS é a partir dos 50. É Né? um pouco tardio. É um pouco tardio. Então, por isso a Sociedade Brasileira de Masto, a Febrasgo, a Sociedade de Radiologia... Inicia com 40 anos. Orienta a iniciar o rastreio aos 40 anos. Então, a gente acaba iniciando e parece que no Brasil realmente existe uma justificativa para a gente iniciar o rastreio aos 40. Mas aí um contraponto do SUS também, que infelizmente em algumas unidades só disponibilizam a partir dos 50 anos, Não, né? no SUS realmente você só Só vai consegue fazer... a partir dos 50 anos. Aí exato. fica esse contraponto da... será que a gente... Por exemplo, num caso desse, uma mulher com 45 anos chega para mim, já teria a indicação de eu fazer uma mamografia no SUS, mas eu não consigo solicitar, seria melhor solicitar uma mamografia ou uma ultrassom de mama? Já a mamografia? A partir dos 40 anos, eu já solicitaria uma mamografia. Né? Se ela vai conseguir realizar, eu acredito que com a solicitação médica, ela consiga. Sim, claro. Né? Ela não consegue chegar em livre demanda, hoje no SUS, para fazer a mamografia antes dos 50. Mas se você sabe que é interessante que ela faça, você pode solicitar, sim. Não conseguiu, vamos fazer o ultrassom, porque é o que a gente tem disponível. Né? Então, doutora Marina, mas vamos só para o pessoal que está, as pacientes principalmente que estão assistindo, né? Sobre o rastreio, como é que a gente faria mesmo, assim, a idade certinha? Mamografia anual, a partir dos 40 anos, associado ou não a ultrassom, o médico da paciente é quem normalmente vai decidir. Em pacientes com mamas densas, que são aquelas pacientes mais jovens, normalmente se solicita ultrassom. Vamos pensar num contexto ideal, tá certo? Claro. A partir dos 40 anos, anualmente, não existe mais prazo para se parar de fazer mamografia. Aquela faixa de tanto a tanto tempo, né? De tanto a tanto tempo. A recomendação no SUS é um pouquinho diferente, mas não existe mais prazo. Se a paciente tem uma expectativa de vida de mais de 5 anos, a gente continua fazendo mamografia naquela paciente anualmente. Certo. E em relação ao rastreio, quando você tem um histórico familiar positivo, que no caso, para a gente saber também qual seria esse histórico familiar positivo, o quê? Mãe, avó, tia, como é que a gente procederia em relação ao rastreio? Quando a gente tem uma história num parente de primeiro grau na família, isso já é suficiente para a gente solicitar o rastreio mamográfico 10 anos antes do câncer mais jovem, certo? Da família. Então, se a paciente teve uma história familiar de um câncer aos 55, aos 45 precisaria começar. Se ela teve aos 45, aos 35 eu já começo. Nunca antes dos 30. Não tem muito sentido a gente fazer mamografia nesse momento. O que aí faria ultrassom mesmo? Faria ultrassom. Em alguns casos, a gente faz a ressonância. Então, sempre 10 anos antes. 10 anos antes do idade episódio da sua familiar mais jovem. Então, por exemplo, se você que está chutando, uma avó ou, no caso, seria sua mãe mesmo? Só para ela saber. Não, primeiro grau. Existem alguns critérios que a gente junta para entender o risco individual daquela paciente, certo? Então, é um pouquinho diferente quando a gente fala, no caso de uma avó que teve um câncer aos 70, não tem mais ninguém na família que teve câncer, aquela senhora teve um câncer tratável, ficou bem, tudo certo. Essa paciente, provavelmente, ela tem um risco muito semelhante a qualquer outra mulher,
certo? Certo. Então, é bem provável que aquele câncer não tenha qualquer relação genética, Mas digamos aí assim, seria mais em relação aos hábitos de vida aos mesmo. hábitos de vida. Um câncer numa idosa. A gente espera que aconteça um câncer numa idosa. Quando é que a gente começa a suspeitar de algo genético? Que precisa que o mastologista acompanhe, que precisa de um rastreio mais de perto. Uhum. Isso é uma coisa importante para a gente falar. É muito comum que eu atenda pacientes que têm um histórico familiar importante que não tenham sido referendadas ao mastologista. Assim. A ginecologista ou o clínico continuava acompanhando e mesmo a paciente tendo uma história importante. Então, tem coisas que chamam a atenção. O que é que chama a atenção na história de uma mulher? Primeiro, os casos de um lado do outro da família são exatamente iguais. Então, se eu tenho história paterna ou materna, tanto faz. O meu risco de receber aquilo dali é semelhante, né? Uhum. Para mim, é mais importante quando tudo acontece do lado de uma família só, porque eu começo a suspeitar que existe um defeito genético. Então, Sim. por exemplo, um caso, a gente tinha a história do caso de câncer de mama aos 70 anos numa vozinha. Mas eu tenho uma outra paciente que ela teve a avó aos 40 que morreu de câncer. Vejam, câncer aos 40 Não já tão é algo esperado, hoje né? que a gente precisa investigar, certo? Então, é um pouco diferente. Eu tive... as pacientes tiveram câncer um pouco mais tarde, mas eu tive a minha avó com câncer, eu tive minha mãe com câncer, minha tia com câncer. Essa é uma história que a gente precisa ficar mais atento e certamente a gente hoje investiga geneticamente essa família. Então, quando algo foge do normal, digamos assim, 2 tumores primários numa única paciente. Poxa, isso não é o normal de se acontecer. Sim. Então, eu vou atrás e investigar. Caso de câncer de mama em homem, também não é comum de acontecer, está bem relacionado à mutação. O que é estranho? Uma família que tem vários tumores, não só de mama. Todo mundo na minha família, doutora, morre de câncer. Teve um câncer diferente. De um lado, não tem ninguém. Todo E mundo às vezes de morreu ovário, né? De de outro... vários. Nem interessa muito quais os tipos, mas você diz assim, não, na minha família, eu tenho 5 tios, todos eles morreram de câncer. Para mim, interessa saber quais são os tipos, porque eu vou nortear o que eu imagino de mutação. Mas para o médico generalista, se você tem uma família com vários tipos diferentes de câncer, você já precisa orientar que aquela pessoa passe num geneticista, num oncologista, em alguém que investigue aquela família um pouco melhor. Porque a gente já conhece muita coisa e pode se antecipar, né? Isso. Sim. Quando a paciente, falando de rastreio, quando a paciente tem uma suspeita de mutação, uma história importante, né, algo que me faz pensar num defeito genético, aí o rastreio é diferente. Aí a gente acompanha essa paciente a partir dos 18 anos, a gente faz exames de mama, normalmente ressonância, a partir dos 25, anual, e a gente inicia a mamografia a partir dos 30. Então, ela começa com ressonância, depois ela inicia Troca pra mamografia e ressonância. Então, é um rastreio bem mais De pertinho, de assim, perto, mais intenso, Né? mais necessário. Anualmente, né? Anualmente. Entendi. E em relação aos sintomas, eu tô em casa, senti alguma coisa, o que é que eu posso sentir tendo câncer de mama? Ou ver de diferente, achar de Isso. diferente, né? As pacientes têm dúvida, meu peito tá doendo muito, será que é câncer? Quais são os sintomas mais relacionados ao câncer Pra de ligar mama? aquele alerta, assim. Principal disparado sintoma de câncer, sinal de câncer, é um nódulo, é um caroço, né? Agora, quando a gente fala isso, todo mundo vai logo passar a mão na mama. Aí eu tenho, doutora, eu tenho um caroço aqui, meu Deus do céu, aí já procurando no Google, tem 2 dias de vida, né? É exatamente isso. 2 dias, muito, até muito, né? Amanhã. Horas de vida. Mas é assim, é interessante a gente falar sobre esse assunto, porque a gente já puxa o gancho do autoexame. Sim. Se você for hoje no site do INCA, não existe mais uma recomendação de autoexame. E isso se baseia num estudo mostrando que não existe redução da mortalidade, como na mamografia, certo? Então, aquela indicação que a gente continua fazendo, né, de fazer o exame uma vez por mês, se examinar, levanta o braço, tem os cartazes, né? Um braço para cima, um braço para... E a paciente, às vezes, chega no consultório e faz, eu não sei fazer. Eu não faço porque eu não sei fazer. Ou então diz assim, eu tenho vários caroços, eu tenho vários nódulos e eu tô com alguma coisa. Porque não sabe o que tá Porque palpando. não sabe o que está palpando.
essa orientação desse autoexame mensal, isso tem caído por terra, porque a gente não tem reduzido mortalidade dessa forma, certo? O que é que eu, Marina, acho? Eu acho que a gente precisava trocar só o nome de autoexame para autoconhecimento, sabe? Então, primeiro, tirar da paciente o peso de que ela precisa diagnosticar alguma coisa. Ela não tem que saber fazer exame igual a gente faz, igual eu faço, igual vocês fazem no consultório. Ela precisa só se conhecer. E ver que tem alguma coisa estranha ali, isso, né? Todo mundo conhece seu corpo, ou precisa, né, pelo menos conhecer. Então, normalmente eu explico, você acha que se aparecer um caroço na barriga, você vai perceber? Eu vou perceber. Se aparecer na mama, você também vai. Então, a gente não consegue sentir nódulos profundos e pequenos. A gente consegue sentir nódulos superficiais ou grandes. E a gente sente isso tomando banho. Né? Então, a gente sente isso, olhei para o espelho, poxa, eu tenho um mamilo que está meio, né, esquisito, está repuxando. Você percebe, a maioria das pacientes diagnostica, encontra um nódulo, né? Olha, no meu dia 30, eu fui fazer o autoexame e achei esse nódulo aqui. Não é assim. Não. Ela vai sentindo, Exato. Então, às vezes, a recomendação de dizer se autoexamine, para algumas pacientes, traz um peso que elas ou enlouquecem com aquele autoexame, porque aí tem umas que se autoexaminam todos os dias. E eu não tô achando nada. E ou agora, por outro lado, meu Deus? diz, e tem o oposto, assim, não sinto nada, não tenho nada. Não vou no médico, não faço exame. Então, é esse o questionamento. Para mim, é uma substituiçãozinha de uma palavra, assim, se conheça, você se conhece, né? Então, não tem que ter medo de deixar de ver algo, nem de ficar procurando, se examinando. Tem várias histórias anedóticas, assim, de pacientes que perdem a vida porque têm um medo tão grande, se examinam tanto que passam em consulta, assim, mensalmente, achando que descobriram alguma coisa. Quais os sintomas clássicos que a gente pode ter? Nódulo, uma retração do mamilo. A retração do mamilo não é um mamilo que já sempre foi retraído, né? Nem é bilateral, né? Não é aquele mamilo que entra e depois sai. A retração do mamilo é causada por um nódulo que está crescendo ali atrás do mamilo e puxa-se os ligamentos de dentro da mama. Então, é um mamilo que vai entrando e não volta. É porque realmente tem alguma coisa ali puxando, estranha. fibrosando lá dentro, sabe? Então, a retração do mamilo, nódulo. Secreção que sai pelo mamilo sem apertar. E essa é uma informação importante para se dar para a paciente, porque todas nós, se a gente souber apertar direito, vai sair alguma coisa. Principalmente se você já amamentou. Então, não é qualquer secreção, é uma secreção que suja o sutiã, é uma secreção que suja a camisola, de um lado só. Essa é a secreção que a gente considera suspeita e a gente investiga, apesar de mais de 80% ser completamente benigno, mesmo as que são sanguinolentas, certo? Mesmo saindo sangue. Normalmente é causado por um nódulo benigno, chamado papiloma, mas é uma secreção que a gente precisa investigar. Retrações, alterações, a gente percebe isso muitas vezes levantando o braço e vê que o seio está um pouquinho esquisito, né? Meio deformado. Talvez sejam os quatro principais achados. Dor, eu não citei, né? Dor não é um sintoma clássico, digamos assim. Que é uma coisa que assusta, né, de vez em quando. Muito, eu adoro o paciente que sente dor. Porque a paciente vem no médico, sabe? É uma excelente oportunidade de você fazer exame na paciente, de você examinar, de você conversar, de você orientar. Então, eu falo para as pacientes que eu amo quando elas sentem dor na mama, porque elas lembram que a gente existe. É verdade. Mas a dor, 80% das mulheres vai sentir. Então, a dor não é realmente um sintoma preocupante. Normalmente, a dor acontece por uma oscilação hormonal, certo? Então, acontece principalmente na parte superior externa do seio. Ela, em geral, vai embora no período pós-menstrual. A dor mesmo única, aquela dor que a gente pode apontar com o dedo, essa dor também já foi bem esclarecida, não é sinal de que vai aparecer alguma coisa. Então, dor não é preocupante. Agora, quer dizer que porque dói não tem câncer? Não. Não, né? A gente
faz os exames de rotina, não tem nada, entendemos que aquela dor não tem nada a ver com nada suspeito. Eu comparo muito a dor mamária a uma dor de cabeça, certo? A gente sente dor de cabeça quase todos os dias e a gente não investiga dor de cabeça por isso. Exato. Agora, se é uma dor de cabeça constante, mais intensa, que não resolve, que não melhora, a gente precisa investigar. Sim. É mais ou menos por aí em relação à mama. Em relação agora, a gente falando para quem é médico, principalmente a gente recém-formado, que atende até o pessoal, tem alguma característica específica quando a gente palpar o seio da paciente do nódulo, que a gente já liga o alerta para encaminhar para uma mastologista? Ou não, qualquer nódulo já a gente pode encaminhar, tipo assim, mais fibroelástico, mais endurecido, móvel, fixo. Veja, eu acho que qualquer nódulo é interessante investigar, a não ser que aquela paciente chegue para você já com um exame de imagem, mostrando que é um cisto, é líquido, certo? Então aí a chance de malignidade não existe, então não há necessidade desse encaminhamento. Mas uma paciente que você sente o nódulo, mesmo que a sensação seja de um fibroadenoma, de um nódulo benigno, acho hoje prudente encaminhar mesmo assim. Se você conseguir que aquela paciente passe, acho interessante. Como é que a gente percebe isso? Os nódulos benignos são muito parecidos com uma bolinha de gude. Eles são mais móveis, né, na mama. Fibroelástico é uma palavra engraçada, né? Porque eu nunca entendi o que é fibroelástico. Pra mim não tem nada de fibroelástico, é endurecido. É o conceito, né? Você é fibroelástico, você... É uma coisa só de livro. Isso aqui é fibroelástico. Isso aqui é que é fibroelástico, tá bom. Né? Assim, o nódulo suspeito, ele é um nódulo mais aderido, né? Mais endurecido. Mas não é tão fácil assim da gente saber o que é suspeito e o que não é. Um outro detalhe, especialmente para os colegas. Às vezes a gente acha que é um nódulo benigno e não é. Às vezes a imagem parece de um nódulo benigno e não é. Então é um conjunto de coisas. Não é só o exame clínico, nem é só a imagem. É a história familiar, né? Assim, então a decisão de biopsiar ou não biopsiar parece que é muito simples, mas nem sempre vai ser. Sim. Claro, a maioria das vezes a gente está diante de uma paciente jovem com um nódulo de característica benigna, é bem provável que você não precisa fazer nada, né? Exato. Mas eu acho que é essa decisão de não vamos encaminhar, vamos só acompanhar, é difícil de um médico generalista tomar sozinho hoje em dia, pela prevalência aumentada, entende? Isso. Agora vamos lá, a gente está rastreando tudo, mamografia a cada 2 anos de acordo com o Ministério da Saúde e tudo mais. E aí encontrei uma coisa na minha mamografia da minha paciente. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Como é feito o diagnóstico? Se é só da mamografia eu já consigo ver que é câncer? E quando tem, qual que eu já diria? Realmente isso é câncer, sabe? A gente não consegue dizer realmente isso é câncer, né? A gente consegue dizer que tem uma chance muito alta de ser. Quando eu falo para pacientes sobre biópsia, principalmente quando é algo que eu não estou suspeitando, eu falo assim, tem biópsia que a gente faz para confirmar a malignidade. Tem biópsia que a gente faz para confirmar a benignidade. E quem define isso é a característica da lesão. Então, se eu vejo um nódulo especulado, calcificações que são BIRAD 5, né, com uma chance de 95% de ser câncer, eu já deixo o gato em cima do telhado e eu explico para a paciente que ela vai biopsiar, mas que a gente deve precisar operar, né? Eu preparo a paciente de alguma forma para aquele resultado. E aí, normalmente, a gente solicita a biópsia pelo método mais simples. Então, eu não solicito por mamografia, eu solicito por ultrassom sempre que dá. A imagem apareceu na mamografia, eu preciso do ultrassom para saber se ela aparece no ultrassom, porque é pelo ultrassom que a gente, que é o principal método de biópsia. Isso. Se eu não consigo fazer por ultrassom, aí é que eu vou ter que biopsiar por mamografia. Dificilmente a gente encontra essa biópsia por mamografia no SUS, eu acho que aqui em Recife a gente não tem. Então, a gente muitas vezes faz uma biópsia cirúrgica nessa situação. A gente leva a paciente para a sala de cirurgia para tirar algo que não é visto no ultrassom, microcalcificações, por exemplo. Quando a paciente, quando é uma situação de uma paciente de convênio, no serviço privado, a gente tem possibilidade de biopsiar por mamografia, já que eu não vi pelo ultrassom. Terceiro exame, ressonância. Às vezes, muito raramente, eu vejo algo na ressonância que eu não vejo na mamografia nem no ultrassom. E eu só biopsio por ressonância também se eu não vi pelo ultrassom. Aí eu volto para fazer a biópsia pela ressonância. Então, geralmente,
A escalinha que a gente segue é mamografia, né? Estou rastreando. Achei uma coisa meio sugestiva. Suspeita. A gente pode dizer com certeza, né? Isso a gente vai para biópsia. Biópsia a gente faz com ultrassom, joga logo, lança logo Idealmente, mão né? de Ultrassom, se Não achou. achou no ultrassom, vai para mamografia. Não achou na mamografia, vai para ressonância, não é isso? Não, a gente nem. Falei da ressonância nos casos em que a gente pede a ressonância de rastreio, Uhum. certo? Entendi. Então, se você viu na mamografia, a imagem já é vista na mamografia. Eu Então, já biopsio faz por pela mamografia. mamografia, Exato. né? Ah, biopsia Não logo precisa pra ir pra mamografia. esse Sempre outro, pela certo. forma mais simples. É mais simples biopsiar por ultrassom, depois por mamografia, por último ressonância. Hoje só tem um serviço em Recife que faz por ressonância. Não é simples de ser feito. Muitas vezes, quando a lesão só aparece na ressonância, é uma lesão que a gente acompanha, inclusive, não é uma lesão que não é vista nos outros métodos, não tem urgência. Uhum. Então, normalmente, vocês não vão receber imagens que sejam vistas só na ressonância. O que vocês vão receber viu a imagem na mamografia, solicita o ultrassom. E aí, para a gente entender se vai aparecer por ultrassom. Um nódulo raramente não vai ser visto pelo ultrassom. Então, você pode solicitar ultrassom com a biópsia, digamos Sim. assim. Uhum. Já pede tudo. Isso. Microcalcificação É mais complicado. é o contrário. Raramente vai ser visto no ultrassom. Vai logo pra Então, a mamografia. gente já entende que, muito provavelmente, a gente vai ter que fazer um procedimento Entendi. pela mamografia. E o tratamento, doutora? vamos- A gente sabe que existe todo um estigma, né, do tratamento do câncer em geral, né? Até porque, realmente, quando é uma coisa mais radical, mexe muito com a autoestima da mulher, né? Então, como é que a gente já pode falar que existem as formas de tratamento? Hoje em dia, tem câncer, tem que tirar a mama, todo mundo fica com esse medo, né? Um pouco desse medo aí. Não. Muito pelo contrário. A gente tem uma alegria enorme em dizer que a imensa maioria das pacientes não precisa tirar o seio, que a imensa maioria das pacientes vai ficar tratada, curada e não vai ter mais nada. As chances de recidiva hoje em dia só caem, só baixam. Eu hoje atendo só no serviço particular, né? Só no meu consultório, então não tenho a estatística do SUS. Uhum. Mas eu estou há 12 anos atendendo em consultório e eu não tenho pacientes que recidivaram. Que coisa Né? boa. Então, é um dado que alegra muito a paciente de Sim. escutar. Mas o dado de estudo é que hoje as recidivas de uma cirurgia conservadora, quando a gente preserva a mama, são em torno de 1 a 2% a cada 10 anos. Então, isso quer dizer que 98% das pacientes não vai Não ter vai nada em ter. 10 anos, Uhum. né? Isso é uma informação muito importante. Por que a gente deixa a mama e a gente não faz mastectomia mais? Porque a gente entendeu com vários e vários estudos que a gente não precisa mais tirar a mama, as pacientes não ficam tratadas de forma pior, muito pelo contrário. Existe uma tendênciazinha a uma melhor sobrevida na cirurgia conservadora do que na mastectomia. Então, hoje, a gente só tira a mama se não tiver outra alternativa, Sim. né? Se a gente não conseguir preservar a mama. Uhum. Mas o que a gente precisa tirar é o nódulo, Uhum. ali, inclusive com uma área que não precisa ser muito grande em volta da mama. E o restante do tratamento é que tem cada dia mais melhorado. Então, quimioterapia quando é necessário, radioterapia quando é necessário, hormônio, anti-hormônio, né? Chama hormonioterapia, mas é um bloqueio hormonal. Uhum. A terapia-alvo para determinados tipos de tumores. Então, cada dia mais se evolui e eu muitas vezes consigo dar uma informação e uma notícia boa para a paciente, né? Você descobriu cedo, a gente vai tratar, a gente vai resolver. Às vezes não é assim. Às vezes a gente descobre um caso avançado. Mas não é a regra. A regra é que a gente descubra uma doença curável. A mortalidade é alta do câncer de mama ou não? Não é alta, não. Depende muito do tipo, depende muito do estádio que a gente Sim. diagnostica a paciente, né? Existe um dado recente de 2022 americano, que é o que a gente importa, né? 6% mais ou menos são diagnosticadas com a doença já disseminada, digamos assim. Os outros 94% não, são doenças localmente avançadas ou iniciais, né? A gente vai classificando isso, quantificando isso, de acordo com o que a gente encontra.
no tamanho do nódulo, se tem comprometimento da axila, se não tem. A cirurgia de câncer, ela tem reduzido demais o volume. A gente hoje, em congresso de mastologia, se pergunta se um dia a gente vai parar de operar. Deus queira, né? A gente um dia vai. Isso é um ótimo dado, significa que não precisa, né? Significa que a gente está chegando numa medicação, num tratamento em que a gente não vai precisar operar. Não é a nossa realidade atual, não é a realidade para todos os tumores. Tem tumores em que a gente realmente vai sempre continuar retirando, né? Mas alguns tipos especiais a gente provavelmente vai chegar, já tem estudo acontecendo nesse sentido, a fazer o tratamento, ele reduzir, desaparecer, sumir e a gente não precisar ir lá e operar. Ótimo. Interessante. Eu e Duda, a gente já sanou todas as nossas dúvidas, mas nossos seguidores mandaram algumas perguntinhas no nosso Instagram. Vou dar uma olhadinha aqui para ver se a gente consegue mais alguma. O interessante aqui, que eu acho que, até porque muita gente hoje em dia tem prótese, que é, quem tem silicone, muda alguma coisa na prevenção do exame ou no autoexame? Não. Quem tem silicone faz mamografia normal, igual a todo mundo, com um detalhe. Quem tem a prótese, a gente precisa fazer uma manobra adicional, certo? Chamada Eckland. Cai em prova de residência isso. Peraí, uma caneta. Pega uma caneta. Essa manobra é uma manobra para empurrar a prótese um pouquinho e puxar o tecido mamário para que seja visto melhor, certo? Então, na mamografia, a paciente acaba ganhando essas manobras, essas incidências a mais. Mas a gente não se preocupa com a prótese se vai romper, se não vai romper, porque isso não acontece. A gente não indica a obrigatoriedade de colocar atrás do músculo ou na frente do músculo. Essa decisão é uma decisão estética, certo? O que mais? Nem prejudica no exame, tipo, o exame vai ser melhor ou pior? O exame clínico, o exame é melhor. O exame é melhor? Por quê? Normalmente, quem tem prótese tem pouca mama, Sim. né? Quando a gente coloca a prótese, a gente empurra o tecido mamário para mais perto da pele. Então fica mais sensível. Fica mais fácil de sentir. As pacientes que têm prótese, elas sentem nódulos um pouco menores do que as pacientes que não têm. Porque na hora que você coloca e empurra, fica mais tenso, né? Você consegue perceber um exame clínico um pouco melhor. Que é interessante, né? Geralmente a gente acha que o contrário, que vai estar atrapalhando ali, né? Existe um questionamento se existem alguns estudos mostrando que a mamografia pode ser atrapalhada, digamos assim. Mas não é pela ideia de que as pessoas acham que vai aparecer algo atrás da prótese, certo? É que na hora que a gente... técnica mesmo. É pela técnica. Na hora que a gente posiciona para fazer a mama, e, mais uma vez, a gente importa os estudos americanos, elas só fazem a mamografia, né? Raramente fazem ultrassom junto. E, normalmente, americanos exageram um pouquinho no tamanho da prótese. Então, você fica com uma dificuldade técnica de fazer o exame de mamografia. Então, existe esse detalhe. Próteses volumosas, pacientes que só fazem a mamografia, né, podem ter um prejuízo. Tem um aqui que eu acho que é a dúvida de muitas mulheres. Dói a mamografia? Fazer? Eu não achei, não. Não dói. Não tenho medo de Olha, fazer, eu acho né? bem pior o preventivo, por exemplo. É verdade. É chato, a gente faz, né? Normalmente não reclama muito. Mas não acho que eu fui... Chega a Foi ser tranquilo. doloroso. Não, uma dica, uma sugestão. Vá fora do período perimenstrual, né? De repente. Porque a mama está mais sensível e não interfere no diagnóstico, no resultado lá, mas interfere em você sentir um pouquinho mais dor, né? Doutora, a gente vai terminando, né? Chegando no fim do nosso episódio. A gente sempre, né? O pessoal que já é da casa já sabe como é, pergunta e pede para a senhora falar uma frase, um pensamento, alguma filosofia que a senhora colocaria no outdoor em todas as línguas, em que todo mundo pudesse ler. Uma mensagem final que gostaria de deixar. Eu adoro uma frase que é do Oscar Wilde, que diz assim, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. E eu trato de câncer e eu aprendo todos os dias, sabe? Eu acho que uma das coisas que me fazem brilhar os olhos na mastologia é
é cuidar de mulheres, de outras Uhum. mulheres, e incentivá-las a ter uma vida melhor. É impressionante o poder transformador de um diagnóstico de câncer na vida de uma mulher. Porque muitas vezes a vida se torna melhor depois do câncer. Porque aquela paciente passa a se olhar com carinho, com atenção, que ela não se olhava antes do diagnóstico. Então, um recado especial para médicas é que a gente precisa se cuidar, sabe? Precisa cuidar da saúde, não é da estética. A gente vai deixando a vida ser atropelada. Claro que a gente passa por momentos que a gente precisa se dedicar mais ao trabalho. Sim. Eu dei muito plantão noturno. Trabalhadores noturnos têm mais câncer de mama. Então, essa é uma coisa que eu falo. Poxa, precisa se programar para não passar uma vida num plantão noturno, uma vida inteira, Porque sabe? isso interfere diretamente na incidência. Isso Então. interfere diretamente na incidência. Então, se a gente se cuidar, e se a gente for exemplo para as nossas pacientes, a gente vai ter uma geração futura com muito menos câncer, né? Estamos melhorando o tratamento, ótimo, mas a gente precisa melhorar a incidência, porque só tem crescido. Bem forte. É isso aí. Agora Agora a gente vai para aquela parte do biscoito da semana, explicando para quem não conhece. A gente, no fim de todo episódio, a gente dá uma dica. Pode ser uma série, um livro, um documentário, o que quiser. Não precisa ser relacionado à medicina. E a gente sempre começa por nossa convidada. Qual é o biscoito da semana? Médico é meio alienado, né? A gente vai ler tudo é muito relacionado à medicina. E tem um livro que eu gosto muito, que eu acho super interessante para os médicos, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É de Cláudia Quintana Arantes, é uma médica paliativista, e ela dá uma lição sobre esse autocuidado, esse olhar assim, para a gente e para o paciente, que no caso dela é um paciente terminal, sabe? Esse é um livro, assim, para qualquer pessoa, não precisa ser para médico. Ela tem um TED Talks dessa palestra e eu gosto muito, acho bem interessante. Repete pra gente, por favor. A morte é um dia que vale a pena viver. Ótimo. E tu, amiga? Bom, Qual é meu o teu? Meu biscoito da semana não vai ser uma série. Como a gente tá falando de câncer de mama, a gente tem um episódio 8, bem no comecinho do nosso podcast, no tempo das cavernas ainda, que a gente gravou a gente não tem sobre... estrutura dessa, sim, A né? gente não tinha todo esse aparato, mas ainda é muito informativo. É um episódio sobre câncer de mama, mas de uma forma mais médica, só os bizuzinhos para você acertar aquela questão e tal, enfim, vocês mais entendem. conteúdo mesmo, né? É mais conteúdo médico, para quem quer pegar mais o conteúdo sobre o câncer de mama mesmo. Aquele episódio 8 no podcast Café com Med, Spotify e todas as plataformas de podcast que você preferir. O meu podcast, ó. O meu biscoito da semana vai ser um filme que eu assisti recentemente. É um filme que se chama Concussion, que quem fez foi o Will Smith, ele é o ator principal, e fala sobre um médico que é Bennett Omalu, Dr. Omalu, que ele foi um médico que descobriu o ETC, que é a encefalopatia traumática crônica. Ele descobriu que jogadores da NFL, que é um esporte super tradicional nos Estados Unidos, tinham uma incidência maior de ter essa ETC, que ele fala, por conta dos traumas recorrentes. Então, ele, mais ou menos em 2002, ele descobriu que ele era um médico, que ele fazia autópsia de um paciente. Ele fez aquela autópsia e viu que tinha alguma coisa errada. Tinha algumas hemorragias intracranianas que não eram vistas a olho nu e não alteravam na tomografia. Mas quando ele fez o anátomo-patológico, porque ele era patologista, ele viu que tinha alguma coisa alterada. E essas alterações... Ou spoiler. E ela dizendo já. Tudo bem. Prepara a Enfim, pipoca aí. basicamente, ele mudou, hoje em dia, as regras da NFL por conta da descoberta dessa doença. É história real. É história real, é baseado em fatos reais. E hoje em dia eles têm várias regras de tipo que não podem algumas manobras, não podem alguns choques que eles têm justamente por conta desse ETC, dessa doença que ele descobriu. Então, para quem é médico e para quem não é, também eu acho é que os muito lutadores de interessante. boxe também têm. Isso. Né? Era uma doença que já era descoberta nos lutadores de boxe. Mas ele, ao fazer uma biópsia uma autópsia de um ex-jogador da NFL, ele viu que também estava ali. E é muito engraçado, porque no filme mostra muito a negação da empresa
NFL. Isso é uma coisa que é muito presente até nos dias atuais, né? Sim, que é o com negacionismo devido a tipo, a Comprovação parte... científica, tudo. Isso, exato. E mais a parte do comercial, Financeira, a parte financeira do isso, negócio. exato. Aí choca entre a ciência e realmente o dinheiro. É Uhum. muito interessante, eu indico. É Concurso o Vou nome. assistir. Com... Vou assistir É. também. E é isso, né? É isso. Acho que a gente- Doutora, foi muito bom Oh, tê-la aqui. muito Realmente. obrigada, A gente meninas. agradece demais Onde ter que a gente tirado pode um te tempinho encontrar? aí. Eu tô lá nas redes sociais, né? Tem que estar. E estamos lá durante o ano inteiro, falando um pouquinho sobre prevenção, sobre redução de risco, enfim, tirando dúvidas. É @doutora DRA Marina Ávila. Estarei lá. @DRA Marina Ávila. Quer deixar uma mensagem final? Eu só queria agradecer e dizer que eu falo muito que o câncer a gente previne entre um outubro e outro. Então, não adianta só a gente falar e pensar em fazer exame em outubro e esquecer O resto do ano, o né? resto do ano. É Então, verdade. é entre outubros que a gente realmente reduz a incidência do câncer. Pois é. Muito obrigada, é isso. Lembre de seguir a gente nas redes sociais, então aí, @Café Comédia, @doutora Marina Ávila, @eumédico-residente, @superar também. Muitos agradecimento, arrobas pra muitos vocês arrobas. aí. Um agradecimento ao médico residente e ao Superar que fez possível, né? A gente tá aqui. Exatamente. A gente tá aqui Muito na casa obrigada. da Superar, pra vocês verem esse aqui. A gente de local rosinha, vocês incrível. perceberam? A gente tá de rosinha, bem menina. É isso. E esse episódio vai estar disponível e já tivemos a live. Muito obrigada. Lembre de curtir o episódio antes de ir embora desse vídeo. Sigam a gente e é isso. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau.